Tá bom, gente. Então, boa noite a todas e todos. Estamos aqui muito felizes de estar novamente recebendo no MBI Talks o queridíssimo professor Arthur Vilas Boas, um professor que acompanha o MBI já faz algum tempo, né? Um professor do módulo Startup Innovation, e que tem batido uma bola bem legal com a gente em relação a outros olhares sobre os ecossistemas de empreendedorismo no mundo, né? E um desses lugares é a China. A China é um lugar em que o professor Arthur já esteve algumas vezes, e a gente hoje vai fazer um talk mais relacionado com as universidades chinesas, enquanto pilares do ecossistema de inovação chinês, né? É uma temática bem relevante, acho que um momento em que a gente, né, nessa pandemia, questiona todo o espaço da universidade no desenvolvimento dos países, né? A China aí é um case, e o Arthur vai falar um pouco para a gente sobre, vai retomar um pouco nosso último encontro, né? É um case de uma superpotência aí que está, enfim, mostrando para o que veio, para o que é, né? Ah, Me apresentando também, já apresentei o Arthur, mas nem falei, tem algumas pessoas aqui que eu não conheço. Eu sou o Zari Ferragi, sou professor na UFSCar, no campus de Sorocaba, sou coordenador do MBI UFSCar e sou um apaixonado por Ásia, né? Eu fui em 2006 para Tóquio, no Japão, e acabei indo para lá para ficar 2 anos, para fazer o meu mestrado. Eu fui com uma bolsa do governo japonês, e chegando lá na Ásia, eu brinco que eu descobri que o Japão era um sushi grande demais para digerir em 2 anos. Quando eu comecei a fazer essa digestão, eu acabei falando, não posso ficar aqui só 2 anos. Eu acabei ficando quase 6, né? E baseado em Tóquio, eu tive a oportunidade de conhecer vários países do leste asiático, né? A Coreia do Sul, a China, do sudeste asiático. E é interessante porque isso me quebrou, acho que um eixo aí de entender o mundo, né? Esse eixo tão eurocêntrico que a gente tem, e que, na verdade, é um fenômeno muito recente, dos últimos 200 anos, se a gente olha para a história da humanidade, né? Então, assim, me perdoem os eurocêntricos, mas o continente do século XXI é a Ásia, né? Já é, a gente está tendo uma mudança aí nesse século, possivelmente, a gente não sabe exatamente quantos anos, mas não vai demorar muito, a China vai passar os Estados Unidos como a maior economia global, mas várias outras economias muito pujantes. Eu vou começar aqui compartilhando a minha tela com um Mentimeter, e a gente costuma no MBI sempre fazer assim uma checagem, né, de quem está aqui com a gente, como que estão as coisas. E a gente queria começar perguntando, né, quando eu penso em China, o que que vem à mente, né? E essa pergunta, ela, para você responder ela, a gente pede que você abra o celular ou uma outra aba do computador, né? Vai lá em www.mente.com e coloca o código 141400, né? Pode colocar o que vem na tua mente. A gente está curioso, né? Para saber o que está trazendo a tua curiosidade aqui de falar de China, né? E enquanto as pessoas vão colocando, da última vez eu trouxe um vinho chinês, né, Shangyu. Falei que o vinho, essa Shangyu é a quarta maior vinícola do mundo, né? E ninguém pensa em China e pensa em vinho, tá? Tem as suas razões, né? A China ainda está se desenvolvendo. Dessa vez eu trouxe isso daqui, não sei se vocês estão vendo, que é uma espécie de shochu. Isso daqui é uma bebida que é muito comum na China quando você vai fazer negócios, né? Eles gostam, são destilados, né? Eles destilam batata, tem destilado de trigo. Eu não sei falar em chinês, eu sei em japonês que é shochu, né? Para o meu gosto, acho um gosto muito forte, né? E eles costumam beber isso de virar, sabe, de cabalito, que fala, né, de shot. E você vai, né, bebendo assim, mas a garrafa é muito bonita, né? O conteúdo eu já não achei tão bonito assim, tão gostoso. Mas estou dizendo aqui, China tem, né, o dragão, né, que eu gosto nessa garrafa, que é uma figura mitológica chinesa, né? E tem um ditado chinês, né, de um dos desenhistas do imperador,
que perguntaram para ele, né, o que que é o mais fácil, o que que é o mais difícil de se desenhar? E, né, esse desenhista, né, imperial respondeu: o mais fácil é o dragão e o mais difícil é o cachorro. Porque o cachorro todo mundo vê, o dragão ninguém nunca viu. Então, se desenha ele. Né? Mas vamos lá, o que está aparecendo aí? A gente está vendo inovação, né, despontando. O Mentimeter, quando tem repetição de palavras, ele cresce. E, de fato, a China está aparecendo aí em registros de startups. Né, Arthur? Acho que no último ano foi o segundo maior país, depois dos Estados Unidos. Então, a China está se posicionando na fronteira aí da inteligência artificial, dos ecossistemas de inovação. Isso é o que a gente vai falar um pouco hoje. Né? Muita gente, de fato, é o país mais populoso do mundo ainda. Né? Há predições aí que a Índia passe a China, mas por enquanto a China é um volume de gente muito grande, más condições de trabalho, povo trabalhador. Né? A gente tem aí um país que tem um sistema de economia capitalista, é um sistema político socialista. Com isso, a gente vê um pouco talvez essa questão, a má qualidade, né, que é algo que está se mudando, né? Acho que assim como os carros japoneses quando começaram a sair para o mundo, né, não eram bem vistos e melhoraram muito na qualidade, a gente vê na China a qualidade melhorando bastante. A questão de oportunidades por um lado e de censura por outro, né? Bacana, bem isso mesmo, né? Muita oportunidade, mas é um país que não há uma liberdade como vivemos no mundo ocidental, né? A tradição junto com a inovação, isso é muito legal. Yin Yang, né? O Yin Yang, aquele símbolo de uma meia gota preta e outra branca, né? E tem um ponto em cada um. A nova Rota da Seda, bem interessante, um programa do governo chinês aí de levar o soft power chinês para o mundo. Né? A gente vê aqui, interessante, né, Arthur? Acho que as pessoas que estão aqui têm visões bem amplas, né, do que é China. Legal, estou tendo aqui quantas respostas até agora? 31. 31, bacana. A gente vê, então, assim, a ideia hoje, né, é a gente olhar um pouco desses conhecimentos que sabemos e, em cima deles, trabalharmos aí mais ah, algumas novidades, né? E daí a gente queria perguntar, né, o tema de hoje é sobre universidades chinesas, tem esse foco que o Arthur vai apresentar para a gente. A gente queria perguntar, você conhece alguma universidade chinesa? Se você falar, não, não conheço nenhuma, e isso é totalmente ok, né? Ou sim, já ouvi falar em alguma, ou se não, sim, já estive em alguma universidade. Né? O Arthur esteve lá, ele vai falar sobre isso. Essa foto é dele, né? O Arthur, assim como eu, gosta bastante de fotografia e dá para ver aí esse campus, né? Onde que foi essa foto, Arthur? É na Tsinghua, é a universidade que a gente vai falar mais hoje. Tá, na Tsinghua, que está em Pequim, né? Uhum. Uma universidade que eu estive é a Universidade de Pequim, quando eu fui com alunos da outra instituição, linda também, assim, acho que os lagos, né? O caminho. Aí estive na Fudan, também em Xangai, e é impressionante porque a China tem essa tradição, mas tem tudo muito novo também, Uhum. né? Então, prédios muito novos. A primeira vez que eu fui para a China foi de Tóquio, e acho que eu escutei assim muito, talvez um olhar, né, japonês da China. A China é o Japão do passado e tal. E me surpreendeu de encontrar lugares muito mais novos que Tóquio, né, ou que o Japão em geral, em termos de construção. Mas legal, estamos vendo aqui que tem 9 pessoas aí que já ouviram falar de universidades chinesas. Tem gente que não conhece, vai conhecer hoje um pouco mais de uma. Né? Ainda não temos ninguém que estiveram lá. Para quem quiser ir para lá, né, vale a pena aqui abrir um parênteses, a gente está indo para a China o ano que vem. Eu estou vendo aqui a Gabi, né, que é da Campus B, o MBA e o Fiscar, né, até partindo desse pressuposto de outras epistemologias, outras bases do saber, a gente criou esse programa, o Global Innovation, que são imersões em ecossistemas de inovação, em outros países fora do Brasil. A gente desenvolveu um olhar brasileiro, né? Gabi, quer dar uma palavrinha aí sobre o Global Innovation?
Oi, pessoal, eu sou a... Não, tá mudo. Desculpa, gente, eu estava falando sozinha aqui. Eu sou a Gabriela, da Campus B. Como o Zari falou, a gente tem essa jornada que vai acontecer na China no ano que vem. A Campus, ela presta essa assistência, né, para desenho de experiências educacionais no exterior. E a gente está muito animado, assim, a viagem deveria acontecer agora em julho, né, desse ano, mas por conta de todo esse cenário aí da Covid, a gente acabou mudando para julho do ano que vem. O que é bom, porque dá tempo de se inscrever ainda, então a gente ainda tem vagas abertas. Eu vou deixar aqui no chatzinho, se vocês tiverem interesse, o link do site, tá? Então lá no site a gente colocou o itinerário, as informações sobre inscrição, propósito do programa, valores, o descritivo dos professores, tá tudo certinho, tá? E, enfim, a gente fica à disposição lá no site, tem os nossos contatos também. Legal, obrigado, Gabi. Eu Imagina. estou vendo aqui que teve uma pessoa que já esteve, queria perguntar quem foi. Pode abrir o microfone, de repente, ou colocar no chat onde que você esteve, né? Eu estive na China 5 vezes e cada vez que eu vou, né, é um lugar, é a mesma coisa, eu fui para o Brasil, você foi para Fortaleza, você conhece o Brasil, você foi para Porto Alegre, você conhece outro, né? Quem é que já esteve na China? A Ingrid Ingrid, Oliveira? legal. Uma curiosidade, a Ingrid, ela foi minha colega, ela fazia mestrado, eu fazia doutorado, a gente estava fazendo uma disciplina muito legal no doutorado. E aí tava eu e a Ingrid, a gente estava viajando para Campinas para conhecer o Sirius, que era uma disciplina de ciência e tecnologia, a gente estava indo com a disciplina. E a Ingrid que me falou da China, ela que falou que ela estava fazendo pesquisa de inovação na China e ela me contou que não, lá tem McDonald's, lá tem Pizza Hut, fica tranquilo, dá para ir. Ela contou das universidades e tudo mais. E foi por causa dela que eu acabei indo, né? Então, muito legal que ela está aqui. Legal, bom te ver, Ingrid. É bom falar com vocês também. Bacana. E você vê, é o Brasil com a visão de uma mulher já empreendedora, olhando para outros ecossistemas. Muito bem-vindas, Ingrid. A gente queria saber quem é que está aqui, que tipo de organização você representa. Tá? Temos só mais 2 slides antes da gente começar. Se você é de uma empresa, se você trabalha em novos negócios, no mundo startup, se é autônomo, se trabalha em governo, se é da parte acadêmica, do terceiro setor ou de outras instituições, né? Que a gente está vendo aqui, ó, tem bastante gente de empresas, né, mesmo, acadêmico, temos algumas pessoas de governo, que legal. Temos acadêmicos também. Estou vendo aqui. Olha, uma maioria de pessoas, mas me surpreendeu aqui os acadêmicos. Que legal, porque a gente ia falar de universidade, então eu represento uma universidade hoje, né? Olha aí, gente de novos negócios também, de startup, bacana. Né? Eu tenho 2 ex-alunos da ESPM que foram para a China, eles falaram, o problema é não voltar, porque você abre um negócio lá, o mercado é tão grande, se dá certo, não volta mais. Né? Legal, é a Gabriele Giordano que está aí, que é da Integratur, que é uma startup voltada para o público com deficiência. Bacana, Gabi, bom te ver aqui. Tá, a gente está vendo assim uma predominância de pessoas da área acadêmica, corporativa. Né? Eu quero dar uma pressadinha aqui para a gente já começar, perguntando como que você soube do MBI Talks. Né? O MBI Talks é um dos uma das coisas que a gente organiza no MBI, né? O MBI é esse curso de pós-graduação da UFSCar, que começou em Sorocaba. A gente começou lá em Sorocaba a receber muitos alunos de São Paulo, de Campinas, e daí a gente abriu em Campinas, abriu em São Carlos, que é a central da UFSCar, abrimos em São Paulo, né? E a gente começou a ver hoje com essa questão pandêmica também uma grande oportunidade de trazer, né, alguns dos debates do MBI para um público mais amplo. Estamos vendo aqui que grupos de WhatsApp dominam. Se a gente estivesse na China, Arthur, seria grupos de WeChat. WeChat, né?
O problema é que eu não sei se seria, porque o WeChat, os grupos do WeChat, eles são todos em chinês e para entrar é um caos e tal. Eu sofri com os grupos lá, mas seria o WeChat. Você Até hoje sabe, eu tenho o meu aqui. aqui a gente não está ainda com tanto usando o WeChat, porque o Brasil ainda não é tanto destino de turistas chineses, né? A É, China é o maior emissor do mundo em turistas. E eu comecei a é. estar lendo um artigo que como aumentou o uso do WeChat como meio de pagamento em cidades turísticas, Uhum. e lugares que são destinos de chineses, né? Para você receber pagamento por meio É. dele. Até que é porque é o jeito que eles pagam mesmo, né? Tipo, a moeda deles é o WeChat, então não dá para ser outro. Bom, mas legal. Obrigado aí, gente, por responder. Vou passar aqui para o Arthur. Muito bem-vindo, Arthur, com você aí. Muito obrigado. Vocês estão vendo minha tela? Dá um joinha quem estiver vendo minha tela. Boa. Bom, gente, meu plano aqui é a gente ir até umas 8h30 nesse papo, então vou já começar sem mais delongas. Queria só agradecer a todo mundo e, como sempre, agradecer ao Fiscar aí por esse convite, agradecer ao Zara, especialmente representando todo o Fiscar, por essa consideração comigo, por sempre chamar aí para essas falas, para as nossas parcerias aí com o MBI. Então, hoje o foco, gente, é falar de universidade, né? Então, a gente já falou sobre empreendedorismo geral na China e agora a gente vai para universidades. Um breve panorama sobre mim aí, só para quem não esteve na última palestra. Eu sou da USP, né? Estou fazendo meu doutorado lá pela Faculdade de Economia e Administração. Minhas pesquisas são todas sobre educação e empreendedorismo nas universidades. Eu tenho uma vivência internacional aí, tendo pesquisas que eu realizei sobre ecossistemas, e aí eu viajei o mundo todo. Estudei o MIT, estudei Berkeley, estudei Tsinghua na China, estudei Jiaotong na China também, Tsinghua em Pequim, Jiaotong em Xangai. Então, tive a oportunidade de analisar esses ecossistemas pelo mundo. Sou também empreendedor, né? Então, já fundei aí 2 empresas, 2 de educação, uma de tecnologia e educação, outra mais sem tecnologia, 2 escolas. E também sou investidor numa empresa de biotecnologia e numa empresa que desenvolve uns antissépticos aí para Covid. E tenho, talvez o meu principal pilar aí é a docência, né? A coisa que eu mais gosto de fazer, que é dar aula, que é atuar como docente, tanto que minhas pesquisas são em educação. Minha vida de docente aí, eu sou professor no MBI da UFSCar e atuo em outros programas de pós também, na FIA da USP, na Vanzolini ali da Poli, ligada à Poli, e eu também atuo em disciplinas ali na Faculdade de Escola de Engenharia da USP, a Poli USP, e na Faculdade de Medicina da USP, né, onde eu mais atuo. Então, tudo é educação, né? Para mim, vocês vão ver que a minha conexão com a educação é muito grande e por isso que a pesquisa é sobre universidade, é sobre tudo isso. E a agenda de hoje, gente? Primeiro a gente vai só fazer um preâmbulo ali, contar um pouquinho do que a gente já viu na última palestra. Tem muita gente aqui que não estava na outra palestra. Quem não viu, tá no YouTube do MBI UFSCar. Dá uma olhada lá, tem o link, tem a palestra inteira. Vale a pena porque é bem mais profundo do que eu vou falar agora. Agora eu vou falar em um slide que eu falei lá em talvez 20. Depois eu vou falar de marcos históricos no desenvolvimento das universidades chinesas para empreendedorismo. Então, como é que as universidades foram se transformando no que a gente chama de universidades empreendedoras, né, o termo mais comum aí. Depois a gente vai aprofundar bastante, falando sobre universidades como cadeia de valor, que é uma das abordagens chinesas para desenvolvimento de empreendedorismo. E eu vou trazer um caso específico da Tsinghua, que é a universidade principal aí da nossa apresentação. E eu vou fechar aí trazendo uns aprendizados finais, alguns pontos importantes para a gente tentar replicar no Brasil, né? Eu gosto dessas coisas, é muito injusto comparar Brasil e China, mas dá para replicar, dá sempre para replicar. Eu não gosto de comparar muito países com economias totalmente diferentes, que você acaba sendo bem injusto com capacidade de investimento e outras coisas, mas dá sempre para replicar, dá sempre para analisar algumas práticas. Então, vamos lá. A breve história que eu contei aí na palestra anterior e só relembrando vocês, porque isso amarra a nossa narrativa, amarra um pouco a nossa fala aqui. Primeiro eu falei aí da superpotência, a superpotência, né? Eu falei que a China
no processo histórico da China. Antigamente ela era uma superpotência, passou por uma grande crise, uma recuperação aí com Mao Tse, muito uma recuperação social, política com Mao Tse, depois uma recuperação econômica, que veio com a abertura econômica, e mais recentemente uma grande ênfase em política para empreendedorismo, né? Então, você olha o PIB, é uma queda grande, uma volta, ela se torna uma superpotência mundial. A gente viu também na última palestra o plano, que a China é muito costurada por planos quinquenais, né, que são aqueles planos até meio socialistas de fazer um planejamento de 5, 10 anos, e a China tem esse planejamento aí do Made in China 2025, né, 2025, e uma das frases principais ali nesse plano é o Massive Entrepreneurship, né, a gente quer empreendedorismo em massa, para a gente resolver problemas econômicos e sociais na China, tem que investir em empreendedorismo, porque isso vai melhorar salários, vai gerar um monte de mudança econômica. E, por fim, a gente viu um grande foco do governo chinês para o desenvolvimento econômico através da modernização tecnológica. O que é isso, né? É sofisticação e desenvolvimento de ecossistemas de inovação e de tecnologia. Para isso acontecer, a China trata a universidade e ciência como chave. Então, a China investe muito em ciência, é um dos países que mais investe em P&D, mais investe em ciência. Quando a China fala de Massive Entrepreneurship, ela fala de universidades, o discurso do primeiro-ministro é sempre costurando empreendedorismo e universidades. Então, essa narrativa de transformação econômica, atenção a empreendedorismo e inovação, ela termina essa conexão nas universidades. E é o que a gente vai falar hoje, o papel das universidades nisso tudo e como que as universidades estão fazendo mesmo. E aí eu quis trazer aqui para vocês alguns marcos históricos. Infelizmente, eu não vou conseguir dar nenhuma referência porque está no paper que ainda está em produção ele está em revisão. Então, tem muitos registros que estão aqui que estão dentro de um paper que ainda não está publicado, mas é bom que vocês estão vendo bem de primeira mão. E tem aí um processo de transformação histórico das universidades para empreendedorismo, que eu acho super legal de ver. Então, em 97, alguns professores chineses, eles vão para os Estados Unidos, eles vão para o MIT. Eu tive a oportunidade de entrevistar esse professor que liderou todo esse movimento. E eles aprendem com as competições de plano de negócio, né? Que é aquelas competições que você monta um documento ali, falando sobre, o meu negócio vai ser esse, aquele. Eram competições bem famosas no MIT. O MIT tem o MIT 100K, que é uma competição de empreendedorismo que a premiação é $100 mil. E esses professores chineses, eles vão para o MIT, eles vão para esses lugares. Esse professor em específico, ele pesquisou, ele fez doutorado dele no MIT, e eles voltam falando, precisamos replicar. Isso começa um movimento de empreendedorismo nas universidades chinesas. Essas competições, elas são marcantes. Até eu falo que eu sou muito no backstage da USP, né? Eu sou coordenador do núcleo de empreendedorismo lá, e eu vi a história de muitas startups lá dentro. E na USP também teve isso, né? As competições de empreendedorismo marcaram muito a história. Então, talvez para mim a história mais marcante aí foram empreendedores que ganharam uma competição há muitos anos atrás e depois eles vieram a montar a 99 Táxis e virou o primeiro unicórnio do Brasil. E tudo começou nessa competição lá atrás, numa competição de empreendedorismo dentro da USP, né? Então, essa narrativa de competição de empreendedorismo já é um começo, é o embrião ali do empreendedorismo nas universidades chinesas, indo do MIT para a Tsinghua University. A Tsinghua University, gente, é uma grande universidade, escola de engenharia. Ela é considerada até o melhor curso de engenharia do mundo, até melhor que o MIT. Então, a Tsinghua, ela tem muito essa inspiração no MIT, assim, essa questão de ser como, assim, o braço de engenharia deles. É bem interessante. 2002, 5 anos depois, começa um programa governamental aí, que é o National Entrepreneurship Education Pilot Program, que é um programa de empreendedorismo nacional nas universidades, ensino de empreendedorismo, em que líderes começaram a testar novas abordagens de ensino, novos modelos de ensino. Foram criados ali espontaneamente, mas muito por causa dessa política, organismos dentro da universidade mesmo. Às vezes era um centro de empreendedorismo que surgia, às vezes uma organização estudantil. Começou a surgir um monte de coisa com esse movimento. Por quê? Começou a setar uma agenda, né? Todo mundo começou a se movimentar.
E até fundos começaram a surgir dentro das universidades. Então, um pequeno fundo do Partido Comunista para apoio a empreendedorismo nas universidades, né? Então, isso começou, 5 anos aí, isso começou. Uma coisa legal, gente, olha o nome desse programa, Pilot Program. Para quem viu a primeira palestra, a gente falou muito disso. Os programas de política pública chineses sendo feitos como experimentos. Então, eu testo, eu faço um piloto. Em vez de fazer um negócio muito grande, eu faço um piloto. Então, em 2002 acontece isso. 2005, 3 anos depois, acontece uma profissionalização no incentivo ao empreendedorismo nas universidades chinesas. O governo aí faz uma parceria aí com a Unesco. Então, poxa, pegam a Unesco aí, Nações Unidas, para trazer modelos de disciplinas que já estavam funcionando pelo mundo, métodos de avaliação, seja avaliação psicológica mesmo de comportamento empreendedor, seja avaliação de como avaliar um empreendedor, competências e muito mais, metodologia de ensino, metodologia ativa, metodologia baseada em projetos, jogos e muito mais. E isso aí, gente, 97 a 2005, é um salto muito pequeno em termos de tempos, é rapidinho, você já vai para o nível de profissionalização, é um programa para 300 universidades já na China e atinge 20 mil alunos. Então, olha o que acontece em 8 anos, o salto que já acontece, e depois disso as coisas aumentam, 2008 a 2010 você ganha uma escala gigantesca, empreendedorismo vira pauta política, empreendedorismo nas universidades, oficiais do Partido Comunista fazem uma mega conferência para ensino de empreendedorismo, aí vem presidente, vem o primeiro-ministro, vem todo mundo, forma aquelas cúpulas para discutir ensino de empreendedorismo. Imagina a mensagem disso para um país. Realmente, você cria um comitê nacional de ensino de empreendedorismo, sabe? É um negócio maluco, como é que isso foi para a agenda mesmo dos governos, né? Então, esse é um pouco o processo histórico do desenvolvimento de empreendedorismo nas universidades. Então, é super legal como é que isso acontece. E aí, né, eu falo um pouquinho aí, vem o Made in China. Foi nesse momento que a China começa a desenhar o seu Made in China, que eles falam, olha, tem que ensino de empreendedorismo em escala, tem que formar competência de empreendedor, tem que ensinar gestão para todo mundo, tem que formar um monte de engenheiro e engenheira, tem que fazer um monte de coisa nas instituições educacionais. E começam a surgir políticas públicas bem fortes para protagonismo das universidades. 2007, surge uma política pública de promoção à transferência de tecnologia, então fazer com que a ciência fosse absorvida pelas empresas. Então, como fazer para transferir pesquisa de Tsinghua para a Foxconn, que hoje trabalha com a Apple, né? E, gente, a gente está falando isso 13 anos atrás. No Brasil, essa política está nascendo aí, o marco legal da inovação está nascendo agora há pouco, assim. Então, é super interessante como é que eles estavam na vanguarda, né? Em 2011, eles fazem um programa público aí de melhoria nas capacidades de inovação aí, das universidades. Em 2015, cria aí um manual de instrução para desenvolvimento de makerspaces dentro das universidades. Olha que legal isso. Há 5 anos atrás, o governo emitindo um documento com instruções para criar o seu makerspace dentro da sua universidade e promover inovação e empreendedorismo. E por fim aí vem aí um grande plano aí para realmente desenvolvimento tecnológico de fronteira, e aí é um mega plano, está muito ligado ao Made in China 2025, e nisso o governo chinês passa uma mensagem para todo mundo, né? Olha, a gente quer empreendedorismo, a gente quer tecnologia, a gente quer que as universidades sejam protagonistas nisso tudo. Então, esse é um pouquinho, gente, o processo histórico de construção aí desse protagonismo das universidades na inovação chinesa. E aí, como é que isso desdobra, né? Aí as universidades, elas se transformam em alguma coisa. Elas começam a se organizar. E aí, eu gosto aí, para quem quiser pesquisar mais, eu tenho 3 casos aí que eu acho interessantes para vocês olharem, que é a Tsinghua University, a Shanghai Jiao Tong e a Fudan University. Essas 3 universidades vale a pena dar uma olhada. Para quem quiser, poxa, quais são as universidades para eu estudar mais? Essas 3 são bons lugares para vocês estudarem. E nelas criou-se aí essa visão aí de conexão de agentes, eles conectadinhos, de acordo com uma jornada. Então, poxa, o empreendedor ou a empreendedora teve uma ideia.
Poxa, depois precisa de um primeiro investimento. Poxa, depois precisa validar. Poxa, depois precisa ganhar escala. Essas universidades começam a criar organismos conectados, como uma cadeia de valor mesmo. É realmente cada braço tem a sua função e nessa função conectada eles desenvolvem empreendedorismo e inovação. Alguns mecanismos, gente. Fundos nacionais. Então, o Communist Youth aí é tipo um braço jovem do Partido Comunista. Entra aí com dinheiro nas primeiras fases. Então, você teve uma ideia, você aplica que o Communist Youth te dá dinheiro. Era assustador, assim. Eles falando... eu entrevistava os empreendedores lá, eles falavam, cara, eu tive uma ideia, eu pedi e eles me deram dinheiro, assim, sem pegar participação da empresa nem nada, assim. E é um dinheiro grande. Eu lembro que a gente calculou a equivalência e era coisa de 300 mil reais a equivalência. Não era tipo um dinheirinho, assim, já era um dinheiro bem grande. Fab Labs e Makerspaces, né? Então você viu, tinha um documento do governo ensinando a criar Makerspace. Então as universidades todas lá têm Makerspace, têm Fab Labs e outros laboratórios e espaços para a criação de coisas. Dezenas, mas dezenas mesmo de disciplinas de empreendedorismo e tecnologia, é assustador. E aí, gente, eu estou falando muito do que eu vi na Tsinghua, na Shanghai e na Fudan. Até para não falar, todas as universidades são assim, mas essas principais que receberam até a pauta desse protagonismo, diversas disciplinas, diversos espaços, muitas parcerias com investidores e indústria. Então, teve um caso ali que eu entrevistei, que era um jovenzinho, estava ali ainda na graduação, ele teve uma ideia e ele conseguiu o cheque de investimento anjo. Ele falou, cara, eu conheci o meu investidor anjo no dia que ele me deu o cheque. Foi pela rede da universidade. Os professores foram fazendo o negócio e o cheque chegou na mão do menino. Assim. É uma questão muito poderosa. E lá eles têm isso que é o guanxi, né? Que eu não vou nem aprofundar muito, mas é quase que uma máfia chinesa, assim, que olha, se eu tô no seu guanxi, você pode me pedir qualquer favor. Qualquer favor eu te faço. Mas quando eu precisar, você vai ter que fazer também. Isso cria uma relação de ajuda muito grande. Eu lembro que lá eu estava entrevistando uma empreendedora e ela falou que ela fez uma pesquisa de como que as startups lá estavam todas na mesma rede de um guanxi, assim. Como que era meio que uma rede, todo mundo conhecia todo mundo, um ajudava o outro, e esse guanxi fazia tudo acontecer, né? Então, essa questão dessa rede guanxi aí é muito interessante. Muitas exposições, eventos de empreendedorismo que criam uma atmosfera vibrante. Então, eu via o mesmo volume de atividades que eu vi em outras universidades pelo mundo, eu vi ali nas universidades chinesas para empreendedorismo, inovação, feiras, apresentação de alunos, super bacana esse movimento. E também políticas formais de incentivo da universidade. Esse, gente, é um caso bem legal aí, uma política bem formal da universidade, é um exemplo que eu trouxe, que é o Entrepreneurial Hiatus, que é o hiato. Sabe aquele hiato de tempo que se tira? Eles têm uma política que, se você tem uma ideia, se você está querendo empreender, você pode tirar um hiato de 1 ano na sua graduação. Pode tirar uma folga de 1 ano para empreender. E aí, 2 alunos estavam lá eu acho que era Fudan, não, é da Jiaotong. 2 alunos da Jiaotong, eles estavam no laboratório lá, estavam com muita fome, viram que não dava de pedir comida no campus, criaram um aplicativo para pedir comida ali, fazer o movimento. Começou a dar certo, eles usaram essa política para falar, não, a gente precisa dedicar 1 ano, a universidade deu todo o suporte, eles criaram tudo dentro da universidade, criaram a LMI. 8 anos depois desse hiato, eles vendiam a LMI por quase 10 bilhões de dólares para o Alibaba. Uma startup que começou usando essa política pública, usando essa infraestrutura, virando uma empresa de 10 bi de dólares. Assim. É uma coisa que a Nubank está mais ou menos em 10 bi dólares. Assim. É assustador assim, o tamanho da LMI e começou aí numa política pública. Então, não é só pela política pública, mas é muito a mensagem que a política pública passa, né? Ela mostra para todos os estudantes e para as estudantes, olha, empreenda. Olha, a gente quer ver vocês empreendendo. Olha, empreender pode, viu? Vocês têm liberdade para empreender. Isso libera as pessoas. E foi o que aconteceu aí no caso da LMI. E aí eu trouxe até algumas imagens aqui, que eu não vou aprofundar, de alguns documentos que eu peguei lá,
só para vocês verem um pouco essa questão de cadeia de valor. Então, olha como é que eles desenham tudo aqui. Então, aqui tem, tipo, todas as disciplinas conectadas. Então, aqui é o currículo de engenharia, aí ele é conectado com todos os recursos do Centro de Empreendedorismo para a inovação. Então, todos os itens aqui, tudo conectadinho. E tem também toda uma parte de desenvolvimento de recursos que eles colocam como Nurturing Industry Cultural Proficiency. Eu nem sei direito a tradução para isso, mas é meio que uma cultura industrial. É o desenvolvimento de uma cultura industrial. Saber fazer pesquisa laboratorial, tudo isso são disciplinas interconectadas. E a coisa que eu mais gosto, eu sou apaixonado por isso aqui. É um prédio de 6 andares para cima e 2 para baixo, então um prédio de 8 andares, só de inovação lá. É um dos muitos, lá são um monte, assim, mas esse é o mais legal porque cada andar, aqui não dá para ler, mas cada andar tem um papel numa cadeia de valor. Então, o primeiro andar é para geração de ideias, o segundo andar é para o design dessas ideias, o terceiro andar é para organização de recursos para começar, o quarto andar é para aceleração, o quinto andar é para inovação, desenvolvimento de produto e o sexto andar é para incubação. Então, em cada andar, você vai tendo espaços próprios para uma fase do empreendedor ou da empreendedora. E no subsolo você tem aí tipo um galpão de máquinas e aulas, parceria com a McKinsey, parceria com a Mitsubishi, parceria com a Microsoft, para você fazer grandes máquinas, né? Para você fazer grandes produtos. E é tudo conectado. Então, eles, serviço, pessoas, equipamento, espaços, eles sempre fazem isso. Tudo deles, pelo menos na Tsinghua, tem isso. Poxa, aqui conecta com isso, conecta com aquilo. Então, eles desenham toda uma conexão. É super bacana a maneira como eles costuram aí o ecossistema e sempre olhando para o ecossistema como cadeia de valor. Tem também, gente, muita inspiração em sala de aula. As disciplinas de empreendedorismo lá são muito, muito legais. Eles têm isso de ser inspirador para estimular o empreendedorismo, né? Então, eu trouxe alguns exemplos que eu vi nas universidades que eu pesquisei lá. Eu vi uma disciplina obrigatória de impressão 3D, então todos os alunos de engenharia, alunos e alunas de engenharia, saem sabendo fazer impressão 3D. Todos os alunos têm que fazer, e a disciplina, eles iam construindo peças de uma mão biônica, de uma prótese de mão. E aí, no final da disciplina, eles montavam essa mão e doavam para crianças precisando, para crianças que não tinham a mão e estavam precisando de uma prótese. Era super especial, um jeito de ensinar a impressão 3D com um lado humano super bacana. Uma disciplina de inovação baseadas em desafio. Então, por exemplo, aqui no Brasil, eu sei que muitas disciplinas que eu rodo mesmo cria uma startup e vivencia esse processo. Lá eu vi uma bem legal, olha, nesse semestre o desafio tecnológico é o uso de drones. Vocês têm que criar startups com a tecnologia drones. Isso é super legal para deixar alunos e alunas atualizados aí. Disciplinas de empreendedorismo que terminam com um pitch day para a comunidade da Tsinghua, então investidores, investidoras e outras pessoas. Disciplinas em parceria com a indústria, né? Então a McKinsey mesmo tem naquele prédio que eu mostrei o Digital Capability Center, que é a parte de manufatura digital. É quase que um andar inteiro gigantesco só da McKinsey ensinando pessoas a usar máquinas em geral de manufatura. De manufatura 4.0 aí, né? Já é uns negócios bem robotizados assim. Disciplina de inovação terminada com exposição aberta para a comunidade, né? MBI, os caras, a gente tem já algumas coisas a gente já está fazendo aqui. O Zari já está desenhando muita coisa que parece. E disciplina de empreendedorismo com empreendedores e empreendedoras convidados e convidadas, né? Então você tem aí diversas ações que criam, e são dezenas de disciplinas, gente. Só naquele prédio ali eram 22 disciplinas, eu acho, de empreendedorismo e inovação, né? Então é maluco. Aqui tem até um depoimento, eu não vou ler, mas é até um depoimento de uma aluna super empolgada ali, falando o tanto que é incrível você ir para uma fábrica da universidade com uma pessoa da McKinsey te ajudando a mexer, o tanto que era legal ter hacker em residência, pessoas que trabalham lá que eram hacker em residência, o tanto que era rico essa experiência. E aqui algumas fotos que eu trouxe. Essa aqui está um pouco tremida porque estava um pouco escuro na hora. Esse aqui é o laboratório ali em parceria com a McKinsey. Cada máquina dessa, gente, eu não sei quem tem aí na sua universidade, é super cara, são as fresas super caras, tem uma coisa aqui e eles, cada aluno tem uma aqui. A sala de aula deles
Isso aí que é bom ter dinheiro infinito igual a Tsinghua tem. Então, é um grande galpão, assim, com cada aluno tem sua máquina para brincar. Você pode ver que tem um monte de filamento de impressão 3D. Esse aqui é uma área de inovação bem legal. Esse do meio aqui é um espaço de coworking, que são containers bem grandes em que estudantes criam suas startups. Então, cada baia aqui era uma startup. Aqui umas aulas de robótica, que tinham umas competições de robótica também. Então, a infraestrutura lá é bem rica, bem interessante. Eles investiram muito em infraestrutura para ensino de empreendedorismo e inovação. E aí, gente, a gente vai caminhando até já para um fechamento, vendo algumas últimas coisas. Eu vou trazer aí o caso da Tsinghua University. Eu gosto muito da Tsinghua University. Primeiro, ela é a líder ali da China, é talvez a melhor universidade da China, talvez a melhor universidade da Ásia e uma das melhores do mundo. E eles fizeram uma coisa que eu gostei muito, que é colocar um guarda-chuva da Tsinghua Holdings, que é um braço privado mesmo, como uma holding financeira. Então, eles têm hotel, eles têm um monte de coisa, tem parque tecnológico, tem incubadora, eles são um grande fundo de investimento que administra uma fortuna e voltado para a política de empreendedorismo e inovação, né? E aí eu lembro que eu estava lá e eu vi, eles compraram um hotel e transformaram em prédio de escritório para startups da rede Tsinghua. Então, você entrava no hotel, cada quarto de hotel era uma startup, assim. Você fala, gente, olha o nível da coisa, olha o nível do investimento da coisa, assim. Por quê? Porque eles viravam investidores nas startups. E aquilo ali retornava. Vocês vão ver mais para frente o retorno desses investimentos. Então, eles criaram um braço econômico ali que incentivava o sucesso, né? Então, aí você tem um alinhamento de incentivo entre o sucesso da universidade e o sucesso das empresas. Isso cria uma dinâmica de investimento bem legal. Então, na Tsinghua, você tem 210 organismos estudantis. A Tsinghua, eu acredito que ela tem um tamanho quase parecido com o da USP ali, número de alunos e até tamanho assim, ela é um pouco parecida com a USP. Então, 210 organismos estudantis, então clube de robótica, clube de negócio, clube de impacto social. Você tem aí o iCenter, que é esse prédio que eu falei aí, de 5 andares, não, são 6 andares para cima, mais 30 disciplinas sobre inovação e muita, muita, muita infraestrutura. Gente, cada sala é uma sala de 3D, uma sala de manufatura avançada, uma sala daquilo. É muito poderoso. Então, eles investiram mesmo em infraestrutura. Não foi um negócio do tipo, é empreendedorismo. Não, empreendedorismo é sério e a gente vai se comprometer investindo. Você tem o X-Lab lá, que é como se fosse uma aceleradora da universidade, que é o principal braço de empreendedorismo para quem está começando. A parte de ideias, primeiras startups, tudo, o estágio inicial começa ali no X-Lab. Eles até trouxeram o Zuckerberg para palestrar lá. Tem uma palestra famosa que o Zuckerberg está falando em chinês, ele começa a falar em chinês, nessa da X-Lab, que eles trouxeram o Zuckerberg para fazer uma palestra. Então, isso de trazer empreendedor convidado é nesse nível, assim. Trouxeram Peter Thiel, eles trazem uma galera bem grande, assim. E o X-Lab tem essa rede de investidores bem forte aí, que ativa, que atrai mesmo e coloca dinheiro. E aí a Tustar, que é uma rede de 70 incubadoras pela China. Por quê? Qual que é a visão deles? Eles falam, beleza, a gente, Tsinghua University, a gente está em Pequim, mas e se o nosso aluno montou a empresa e tem que ir para uma cidade vizinha porque é mais barato ou para qualquer outra cidade? E se uma aluna vai lá e, poxa, eu quero ir para Xangai, eu quero montar em Xangai? A gente tem que ter a incubadora lá. Então, esses empreendedores e empreendedoras, eles encontram suporte espalhado pela China e, claro, esse suporte está ligado a investimento, está ligado a recurso. Então, isso dá dinheiro, não é uma atividade sem fim lucrativo, é um modelo econômico aí, que tem braço de investimento forte. A Tsinghua, ela desenvolveu um modelo que envolve investimento muito, muito forte. E o TUS Park, que é um parque tecnológico, sei lá, talvez o maior que eu já vi na minha vida. Quando eu fiquei lá, eu fiquei de frente, assim, eu fiquei no hotel em frente a esse parque. E eu lembro que era a madrugada inteira, esse parque todo aceso, o pessoal trabalhando, era um negócio meio louco. E é um parque aí, são 3 prédios bem grandes, de mais de 30 andares, e uns outros prédios menores, assim, mas bem grandes também atrás, assim, mas não tão altos. E eu lembro que eu tive uma reunião no topo desse parque, assim, você vê a China, não a China inteira, mas você vê muito da China, assim, você vê palácio no fundo, você vê umas coisas bem legais, assim.
É um parque tecnológico muito, muito poderoso, muito interessante e com muita infraestrutura. A ideia realmente é atrair as grandes empresas para esse lugar, por quê? É a premissa das colisões, né? Eu vou colocando o parque tecnológico, aí do lado do parque tecnológico tem o hotel dos estudantes, aí embaixo do parque tecnológico eu tenho a Tustar, aí o iCenter é 3 quadras do parque tecnológico. Quem está ali consegue navegar. Eu saio do parque, eu posso dar uma palestra no iCenter, eu montei um negócio, eu posso ir para o hotel ali. Então, isso aí ajuda você a trombar com as pessoas no meio da rua. Você toma um café junto, você consegue marcar um almoço, você consegue fazer tudo naquele ambiente. Então, essa proximidade geográfica, ela é intencional. Ela é realmente pensada para gerar colisões entre empreendedores e empreendedoras. Isso aí é um pouco da cadeia de valor deles, aí, isso aí está no meu paper, mas que vem aí desde a ideia ali, então, awareness aí é para mostrar que empreendedorismo é uma via. Aí, poxa, tem atividade de inspiração, disciplinas, convidados, aí tem suporte às ideias mesmo, aí tem a criação de negócios, fortalecer, e aí tem a escala dos negócios. E a Tustar, gente, olha, ela vai até o IPO. Então tem casos lá de ideia até o IPO, abertura na bolsa, em 10 anos. Eles desenham pessoa desde aqui, da universidade até um IPO. Olha como é que é desenhado. Olha como é que eles integram todos os mecanismos. É um nível de visão muito maior do que a gente conhece, assim. Aqui é exatamente esse fluxo. Não dá para entender tão bem porque está tudo em chinês, mas é um pouco, eram os cartazes, eles colocavam um do lado do outro, mostrando como é que você ia desde a inspiração até o IPO. E aqui eles mostraram que eles tiveram 35 IPOs e 40 aquisições ou fusões. Isso significa uma fortuna entrando para o bolso da TUS Holding. Então, isso significa que todo o dinheiro investido em tudo de empreendedorismo volta nesses momentos. Além de ter dinheiro público ali querendo investir, fazer isso acontecer, você criou um mecanismo que se retroalimenta financeiramente. Quando você faz um IPO de bilhões, a LMI ali, que foi vendida por 10 bilhões, imagina como que isso não retorna. Isso aqui não custou um centésimo, um milésimo desse retorno de um IPO. Então, é igual hoje, você tem fundo de investimento, eles fazem de ponta a ponta na universidade. Isso aqui é o reforço. Quando a gente fala de Made in China, eu falei na palestra anterior, quando o empreendedorismo se tornou uma political task, né, uma tarefa política para a China começou a se movimentar, começou a criar diversos mecanismos, né, porque lá você tem isso do governo central. E, gente, fechando aqui nossa live, nossa palestra aqui, o que a gente pode aprender com isso tudo? Bom, começa no preâmbulo, né? Começa num amadurecimento institucional. O governo se modernizou e, por ser top-down, por ser um governo central, tudo fica mais fácil. Consistência, essa visão de testes, mas tudo fica mais fácil porque, olha, eu desenho um plano quinquenal e é isso, tem que ser isso. Temos que seguir. Então, é claro, você não tem mudança de governo, você não tem mudança de visão de governo, isso ajuda muito a você ter essa consistência, a você ter planos desde 1997 até 2017. Você ter planos aí de, poxa, 20 anos de política evoluindo e amadurecendo. Então, é claro, demos sorte que o governo ali em questão estava olhando para empreendedorismo e desenhou isso com muita consistência. Bom, as boas práticas elas surgem aí, primeiro, buscando inspiração internacional com MIT e outras, fizeram um teste piloto, voltamos à visão da China de experimentar a política pública, de não fazer, faz uma política gigante, faz experimento. Terceiro passo, a profissionalização. Poxa, pega o modelo estabelecido e vamos replicar, já deu certo em um lugar, vamos fazer dar certo aqui. E por fim, poxa, agora é governo central. Aprendemos, validamos, testamos, aprendemos um monte de coisa. Agora o governo central vai ditar ordens aqui para a gente fazer isso acontecer em escala em todas as universidades. A gente está falando de centenas de universidades atingidas por essas políticas. Muita liberdade, gente. Então, vocês viram, 210 organismos estudantis, política de folga de 1 ano para empreender, pode criar qualquer coisa aqui, tem a liberdade para você criar, espaço para você construir coisa. Tudo isso cria uma atmosfera bem flexível, bem vai lá e faz, sabe? E isso permitiu mesmo muita coisa surgir.
Inspiração, né? Então, disciplinas interessantes e com convidados e convidadas. Então, isso é uma coisa também que dá para replicar tranquilamente. Infraestrutura para experimentação e crescimento. Então, não foi só falar, empreendedorismo, vamos lá. Não. Capacitou professor, capacitou infraestrutura, criou laboratório. Não é um investimento tão caro. Às vezes é muito mais você ter bancada. É claro que a Tsinghua exagera e cria todos aqueles espaços, mas às vezes um galpão livre com as bancadas, com espaço para criar, para a pessoa montar a sua empresa, já é mais que suficiente como infraestrutura para experimentação. E aí também parceria, né? Então, especialmente na Tsinghua, mas na Fudan, na Jiaotong também, tem muito isso. Parceria com a McKinsey, com a Mitsubishi, com isso, com aquilo. Parceria com investidores e investidoras, traz investidor para perto, faz ele investir às cegas, fundo de investimento conectado, faz toda uma conexão aí e muito mais, né? Então, você tem aqui boas práticas que dá para fazer no Brasil. Tem coisas que eu entendo que precisa de recurso, burocracia e tudo mais, mas tem muita coisa aí que a China fez e tornou aí um grande polo aí. A Tsinghua é famosa por um volume gigante de startups. A gente está falando de 35 IPOs, a gente não está falando de um unicórnio ou outro, a gente está falando de 35 casos, isso é muita coisa. Então, é realmente um monstrinho para empreendedorismo aí que pode gerar muito aprendizado para a gente. Para mim, gente, a visão principal que eu tirei depois da minha pesquisa lá, eu fiquei de 2017 a 2018 fazendo essa pesquisa lá, se junta, é uma mistura aí de inspiração, mas de muita liberdade, de infraestrutura e de um ecossistema preparado, né? Todas as minhas pesquisas em empreendedorismo nas universidades me mostraram isso, que você tem que ter um ecossistema. Então, eu tenho um paper sobre empreendedorismo no MIT e é como que o MIT construiu um ecossistema para ensino de empreendedorismo para desenvolvimento de startups. Eu vi a mesma coisa na Tsinghua, eu vi a mesma coisa em Berkeley, eu vejo isso surgindo nos lugares onde você tem mais sucesso. Assim. Para mim, a grande mensagem é uma famosa da Google, né, que inovação você não incentiva, você só permite. Então, realmente, você cria um ambiente para permitir a inovação. Ela já está ali, você só tem que criar um ambiente para isso acontecer. Então, eu vejo muito como inspiração, liberdade, infraestrutura e ecossistema, você tem aí esse resultado de empreendedorismo. É isso, gente. Muito obrigado. Tá aí meu LinkedIn. Eu respondo mais pelo LinkedIn do que pelo e-mail, mas tá aí meu e-mail, arthur.tavr@gmail, mas me procura no LinkedIn aí que vocês me acham. Muito obrigado, viu, gente? Muito obrigado, Arthur. Costumo dizer que é uma inspiração grande para nós brasileiros vermos esse olhar brasileiro proclamado sobre outros lugares, né? A gente já está aqui quase no horário. Queria abrir aí se alguém tem alguma pergunta ou algum comentário antes da gente finalizar. Pode colocar no chat. Eu coloquei até aqui, vi que você está dando risada, né? Isso para mim é China, né? O Fundo Comunista Jovem dando dinheiro para empreendedor, né? Então, assim, the Communist Youth, quando que o Partido Comunista, né, financia empreendedorismo? Na China financia, né? É muito Acho que os engraçado. chineses eles têm um pragmatismo cultural que é fenomenal, né? Então, assim, a ação, o que dá dinheiro, o que dá negócio, né? Exato. O Pedro Milanese perguntou, existe alguma universidade ou ecossistema brasileiro tentando fazer algo parecido nesse nível? Cara, nesse nível é muito complicado, porque é um nível que eu não vi nem no MIT, assim, é um nível de complexidade muito grande, mas eu posso falar por experiência própria, na USP eu vejo muita coisa assim, cidade universitária ali, eu vejo aí uma fábrica do futuro, que já é um prédio aí com um subsolo inteiro só de máquina para ensinar empreendedorismo, para ensinar inovação. Você tem esse prédio que chama Inova USP, é um prédio que está ali no centro da cidade universitária, que tem um monte de parceria com a empresa, tem um monte de coisa, e me lembra muito, mas muito mesmo a Tsinghua. Quando eu olho para ele até estruturalmente, que é meio concreto e vidro assim, me lembra muito a Tsinghua. A USP tem isso de organização estudantil, tem muitas essas coisas, então você tem um movimento de empreendedorismo ali, você teve competições de empreendedorismo, mas é uma escala diferente, porque
tem essa questão do top-down chinês ser muito forte. Então, mandou empreendedorismo, todos os professores se capacitaram. Então, na China ali, na Tsinghua, não vou falar na China porque o recorte é muito grande, mas na Tsinghua e em outras, você tem muitos professores que foram capacitados em empreendedorismo e inovação. É gente que está realmente muito, muito pronto para isso e que está fazendo isso há muito tempo. Então, isso acaba dando um outro ar. E o acesso a recursos acaba sendo muito maior, né? Então, eu vejo um ecossistema surgindo na USP, eu vejo essa visão de ecossistema surgindo na USP. Então, você tem diversos braços surgindo, uma permissão para tudo isso acontecer. E a gente já vê algumas consequências, 99 táxis, iFood, que são aí de ex-alunos que vêm um pouco desse movimento. Mas ainda é muito cedo para falar. Não consigo te dizer. Eu vejo o Fiscar fazendo algumas coisas, poxa, o MBI aí é um bom exemplo, mas ainda é muito cedo para falar de qualquer universidade. Mas eu já vejo universidades se organizando, a Unicamp faz isso muito bem, poxa, tem uma incubadora forte, uma agência de inovação, tem muitas startups conectadas ali, então acho que a Unicamp também faz um trabalho legal. A UFMG eu já vi muitas coisas interessantes, o UFMG tem uma história bem legal em biotecnologia e TI, então a compra a Google que comprou uma empresa, uma startup da UFMG, criou um movimento grande ali dentro. Então, se você me perguntasse de bate-pronto, eu diria aí USP, o FMG, o Fiscar, o Unicamp, são 4 universidades que eu gosto do que está sendo feito. O que impressiona, Arthur, acho que na Tsinghua é como está integrado, né? A Sim, magnitude da integração e esse sim. olhar bem pragmático, estratégico para o ecossistema, né? A UFSCar, ela tem, assim, o MBI, ele tem professores de várias áreas, né? E a gente conta com professores das engenharias também, que é uma das áreas bem fortes da universidade. E conversando com a professora Alessandra, que é de São Carlos, ela estava me falando muito assim de projetos hoje para a modernização do curso de engenharia com foco em competências empreendedoras, né, financiado pela CAPES, pelo Fulbright dos Estados Unidos, né? Isso está ligado também com as diretrizes curriculares nacionais, assim, acho que tem um movimento de modernizar e olhar para o que a gente pode fazer e entregar, né? Uhum. Mas, de qualquer modo, o que impressiona na China é integração, né? Sim. From zero to hero é muito bem trabalhado, né? Eu saio de um zero e vou para um IPO, que você está falando, 35 aí, empresas, né, IPOs, em bolsa é uma coisa bem bacana. Eu gosto muito disso. Mas é isso, eu gosto do que eu vejo na USP, porque eu vejo muito de perto, assim, né? Você vê, poxa, uma faculdade de medicina fazendo um monte de coisa, e ao mesmo tempo você tem a cidade universitária fazendo um monte de coisa, e todo mundo conversando, todo mundo dialogando. A gente teve momentos de ter muita gente na mesa desenhando e pensando junto. Isso é muito, muito positivo. Quando você vê a articulação de mecanismos da universidade, muito mais que briga de egos, né? Então eu vejo isso na USP, tipo, para empreendedorismo e inovação, você não tem uma briga de egos na integração. Você tem ali muita gente se organizando, sentando junto, comemorando junto, trabalhando junto, um passando rede de contato para o outro, um ajudando o outro a fazer. Isso eu acho bem, bem nobre, assim. Eu gosto, acho que isso ajuda nessa integração. Tá bom, ó, já deu aqui o horário também, para ninguém se ficar faltando. Quero agradecer a todas e todos pela presença, mais uma vez a generosa presença aqui do professor Arthur, os parceiros da Campus B, né, reconhecendo aqui também outros parceiros, o Irã Castelo Branco, representando aí o Instituto Capoc de Inovação, né, os alunos do MBI, né, o próprio Pedro aí que perguntou, é de São Carlos, aluno de lá, mas a professor Jerônimo também, que é da UFSCar de Araras, né? Vale dizer até, fazer aqui um comentário, que assim, eu estou conhecendo muito a UFSCar, né? Araras é impressionante o cultivo da cana-de-açúcar, o desenvolvimento da cana, né? Legal. 60% da cana produzida no estado de São Paulo vem da UFSCar, né? Nossa. Descobrindo a agência de inovação, só os royalties da cana geram R$ 1 milhão por ano para a UFSCar.
né? Que Então, bom. assim, também pesquisa aplicada aí à realidade, né? Então, assim, a gente tem Bom. também do nosso jeito, meio tupiniquim, né? Algumas coisas sendo colocadas e trazidas, mas esse relacionamento empreendedor com o mercado é algo muito rico. Muito obrigado, obrigado a Gabi também, que está aí, o pessoal do suporte, né? E a gente deve organizar brevemente algumas outras o MBI Talks para falar de China, para falar dos lugares em que a gente frequenta. Então, boa noite a todas e todos. Até mais, gente. Obrigadão aí por todos que vieram. Obrigada, gente. Boa noite. Obrigado, boa noite.